Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando temas do Evangelho de João, esse livro que eu gosto muito. Fica aqui a dica para você, se você ainda não ouviu a primeira lição e a segunda lição, você pode procurar aqui no canal para encontrar essas lições e ali você entender um pouquinho mais do contexto histórico aqui da época de João e compreender ali alguns pontos importantes que nós já tratamos nas lições anteriores. Nós chegamos na lição de número 3, que traz como título a história de fundo, o prólogo. O verso para memorizar se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Alguns pontos são muito importantes dentro deste verso para memorizar. Eu quero frisar aqui 3 pontos importantes. Primeiramente, entender que no princípio era. Essa expressão aqui mostra uma pré-existência de Deus. Por isso a expressão era, ou seja, no princípio era. Deus já existia. Esta palavra já existia, ok? No princípio era. Uma pré-existência de Deus, ok? Um segundo ponto aqui muito importante é nós notarmos aonde diz a palavra estava com Deus. Ou seja, como é possível esta palavra no princípio, ou seja, antes de todas as coisas, estar com Deus? Como é possível essa palavra já estar com Deus antes de tudo ser criado? Ok? O próprio João nos responde na sequência, aonde ele diz que a palavra era Deus. Ou seja, essa palavra é um ser divino. Não um Deus com D minúsculo, como alguns a colocam. Não um Deus, mas essa palavra era Deus. Por esse motivo, ele estava com Deus no princípio, antes de tudo existir. Ok? Isso aqui é muito importante nós frisarmos. Um outro ponto importante é nós notarmos e voltarmos aqui um pouquinho dentro deste contexto histórico do Evangelho de João. Lembrando, não temos mais nenhum discípulo aqui vivo a não ser João, quando ele escreve o seu Evangelho. Algumas pessoas agora do cristianismo ali não tinham visto Jesus face a face. Exatamente isso. E agora, com a morte dos discípulos e possivelmente em seguida, muito em breve, também a morte de João, João está realmente extremamente preocupado em levar o povo a crer em Jesus. Mas não apenas a crer em Jesus. João aqui nos dá uma ênfase em quem é Jesus, mostrando que Jesus é esta palavra, aqui no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 1. E por isso a lição dessa semana realmente é uma lição muito importante, que vale a pena aí você realmente discutir na sua unidade Escola Sabatina e trabalhar ali alguns pontos importantes para que o povo possa compreender essa ênfase a qual o Evangelho de João dá na pessoa de Cristo, mostrando então Jesus sendo como 100% homem, mas também sendo 100% Deus, ok? A parte aqui de domingo, ela nos traz agora algo muito importante para nós, nos mostrando então no princípio o Logos divino. Ou seja, Jesus ele estava com o Pai, Jesus ele é Deus, porque a palavra aqui, Logos, é apresentada também como ela se fazendo carne, habitando entre nós, ou seja, quem se faz carne habita entre nós, é Jesus, ou seja, essa palavra ou este verbo, talvez aí na tradução a qual você tem na sua Bíblia, é Jesus, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Mas João quer nos levar agora a algo muito importante, a entender que esta palavra estava no princípio. Que princípio é esse aqui a qual João está querendo nos levar? Lá no livro de Gênesis, exatamente isso. Lá no contexto da criação, lá no princípio, onde Deus criou todas as coisas, ok? E essa palavra então estava com Deus, lá no princípio, e essa palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio desta palavra. Ou seja,
João quer nos levar aqui a entender que é esta palavra, ou seja, Jesus, quem criou todas as coisas. Em outras palavras, João quer nos levar a entender que o Deus do Antigo Testamento é Jesus. Como assim, pastor? Você está dizendo então que o Deus que se apresenta no Antigo Testamento não é Deus o Pai, é Deus Jesus? É Deus o Filho? Sim, é exatamente isso que João está querendo nos trazer aqui. Quer ver isso de uma maneira mais clara ainda? Vá comigo em alguns textos aqui. João capítulo 1, verso 18. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Olha o que diz ali no verso 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Ou seja, João está dizendo aqui que ninguém jamais viu Deus, Deus o Pai, ok? Olha só o que diz ali no capítulo 5, verso 37. 5, verso 37. O que diz lá? O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Ou seja, João está afirmando aqui algo muito importante, que ninguém jamais viu a Deus e ninguém jamais ouviu a Deus. Deus o Pai. Olha só o que diz o capítulo 6, no verso 46. 6, verso 46. Diz assim: não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai. Ou seja, João está afirmando aqui algo muito importante, que Deus o Pai ninguém jamais viu ou ouviu. Uma afirmação clara, não é mesmo? Sim, é uma afirmação clara. Mas quando a gente vai ao Antigo Testamento, nós vamos ver que Abraão viu a Deus, nós vamos ver que Jacó viu a Deus, nós vamos ver que Josué viu a Deus, nós vamos ver que Isaías viu a Deus, Moisés viu a Deus. Então, que Deus é esse que é visto no Antigo Testamento se João está afirmando que ninguém jamais viu a Deus o Pai? Conseguiu entender? Sim, o Deus que é apresentado no Antigo Testamento, o personagem principal do Antigo Testamento, esse Deus que se apresenta a esses profetas, é Jesus, o Deus também do Novo Testamento. Amém? Por isso ele diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e todas as coisas foram criadas, feitas por intermédio dele. Amém? É muito importante nós entendermos isso. João está preocupado em levar o povo a crer no já conhecido, ou seja, levar o povo ao Antigo Testamento, ao princípio, e entender que lá no princípio, aquele Deus que criou todas as coisas, é esse Jesus a qual agora muitos o conheceram face a face, mas muitos agora não o tinham conhecido face a face. E por mais que os discípulos não estivessem mais ali, eles precisavam continuar crendo nesta palavra, porque através desta palavra, desse Jesus, todas as coisas foram criadas. Ele não precisa agora tocar em mim, eu não preciso vê-lo face a face, basta eu crer e confiar nele, porque através desta palavra e através da palavra, ele criou todas as coisas. Amém? Que Deus possa te abençoar, te iluminar, para que você possa entender esse ponto tão importante dentro da lição dessa semana e aplicar ali, trazer dentro da sua unidade Escola Sabatina. A parte de segunda, a palavra então se fez carne. Todas as coisas, aqui é algo muito importante, foram feitas então através dessa palavra. E a palavra aqui, a palavra logos, né, no grego, essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Mostrando agora que essa palavra, que esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador, ele também agora se torna 100% homem. Mas ele não exclui a sua divindade. Ele continua sendo esta palavra, esse Deus Criador. Ele continua sendo 100% Deus. E dentro deste contexto aqui, João então apresenta então esse Logos, dizendo então que esse Logos é a palavra de Deus
a qual se comunicou ali, revelou-se à humanidade, a qual se fez carne. E ao se fazer carne, ele torna-se então a nossa semelhança. Isso aqui é muito importante. Não a nossa exata igualdade, ok? Jesus não é como nós. Ele é semelhante, nós somos semelhantes a Jesus. Ele não se torna ali a nossa exata igualdade. Mas a sua humanidade não exclui a sua divindade. Esse ponto aqui é muito importante. Ele agora é 100% homem, mas continua sendo 100% Deus. Por isso ele não é igual a nós, ok? Ele tem o seu lado 100% homem, mas ele continua tendo o seu lado 100% Deus, ok? Esse ponto aqui é muito importante para nós entendermos e compreendermos aqui esse contexto que essa palavra habitou entre nós. E habitou aqui seria a expressão armar aqui uma tenda, estar acampando ao nosso redor. E aqui é algo muito importante porque você vê a lição trazendo aqui um paralelo com Êxodo 25, verso 8, quando Deus disse ali aos israelitas que fizessem um santuário, uma construção em formato de tenda para que pudesse habitar no meio do povo. Aquele Deus que habita lá no santuário é Jesus. E esse Deus que acampa, que habita, leva também a entender que Ele está em todo momento do nosso lado. Amém? Ele está acampando ao redor daqueles que o temem e o guardam. O salmista diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Louvado seja Deus por isso, por entender que esse Jesus, mesmo não estando face a face conosco hoje, mesmo nós não podendo vê-lo face a face, Ele está sempre acampando ao redor daqueles que o temem. Ele está ao nosso lado em todos os momentos. E é dentro deste contexto que João quer fazer então o povo a entender essa habitação de Deus, esse habitar de Deus, levando o povo a compreender, por mais que os discípulos não estejam mais ali, por mais que Jesus já tenha morrido, ressuscitado, subido ao céu, e eles não podem mais vê-lo face a face, esse Jesus acampa ao redor, esse Jesus está habitando ali com o contexto de uma tenda, habitando ao redor daqueles que o temem e o guardam. Amém? Louvado seja Deus por isso. A parte aqui de terça-feira, ouvindo ou não ouvindo a palavra, aqui é algo muito importante entender que muitos, na verdade, não vão aceitar essa palavra. Por mais que Jesus tenha vindo a este mundo morrer por todos, e João 3, verso 16, esse verso tão conhecido, ele relata que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Nos leva a entender que Jesus não morreu por alguns. Não há uma alusão aqui num contexto de dizer que existe uma predestinação onde alguns irão se salvar e outros não, porque Deus predestinou. Deus jamais fez isso. Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, Deus morreu por todos neste mundo. Por isso ele amou ao mundo de tal maneira para que todos, ou seja, não alguns, mas para que todos o que nele crê tenha vida eterna. Porém, aqueles que não creem não terão a vida eterna. E aqui é algo muito importante, e a lição de quarta-feira traz esse ponto, onde traz ali temas recorrentes, fé e incredulidade, e nos mostra aqui que há sim uma decisão da humanidade, uma decisão em escolher luz ou trevas, o livre-arbítrio, uma decisão em escolher a crer ou não crer, uma decisão em entender que crer em Jesus é uma mudança, algo agora praticado através das nossas ações. Exatamente isso. Crer em Jesus não é apenas saber que Jesus é Deus, mas é demonstrar através das minhas ações que eu o coloquei em primeiro lugar na minha vida. Não apenas saber quem é Jesus, mas colocá-lo como realmente sendo Deus da minha vida. Isso é crer em Jesus. E se eu crer em Jesus, eu terei vida eterna ao lado dele. Amém? Terminando aqui a lição, na parte de quinta-feira, temas recorrentes, glória, mostrando aqui claramente o momento em que Jesus ele é glorificado. E aqui algo muito importante, aqui eu quero terminar a lição de hoje. Crucificação era a forma de execução mais vergonhosa e humilhante no antigo mundo romano. No nível humano, Jesus morreu em agonia.
mas na verdade tem o lado glorioso da cruz. O lado aonde mostra essa morte substitutiva de Cristo em nosso lugar, nos levando ali à obra salvífica de Deus na história, por toda a humanidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a realmente entender quem é esse Jesus e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Que você possa escolher luz ao invés de trevas. Crer realmente em Jesus, que as tuas ações mostrem que realmente você coloca Deus, esse Jesus, em primeiro lugar na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.